Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Emagrecer muda o corpo, mas quem transforma a mente? Sejam todos bem-vindos para a nossa última live da semana. E já manda o aviãozinho para os amigos e vem para cá. Antes de começarmos, quero fazer uma pergunta muito importante. Quem aqui acredita que emagrecer é somente perder peso? Escreva eu no chat. Participam aqui comigo, vão tornar uma live bem dinâmica. Quem acredita que emagrecer é somente perder peso? Escreva eu aqui no chat. E hoje eu quero mostrar que emagrecer vai muito além da balança. Porque muitas pessoas mudam o corpo, mas continuam vivendo com medo, insegurança, culpa, ansiedade e muitas vezes, sem perceber, continuam sendo prisioneiras da própria mente. Você já se sentiu prisioneiro ou prisioneira da própria mente? Eu inúmeras vezes. Até eu descobri que quem manda na nossa mente somos nós. Fique comigo até o final, que essa conversa pode mudar a forma como você vê o seu processo de emagrecimento. Quando alguém começa a usar uma caneta emagrecedora, geralmente tem um sonho: vestir uma roupa que não servia, melhorar a saúde, olhar no espelho e voltar a sorrir, gostar do que vê, aquela nova imagem, aquela silhueta magra. E isso é maravilhoso. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: quem você se tornou durante esse processo? Porque perder peso é uma conquista, mas construir uma nova mentalidade é uma transformação. Aí a minha pergunta é: você se transformou ou você emagreceu? Quero saber de vocês. Quem aqui já percebeu que mesmo emagrecendo ainda sente medo de comer determinados alimentos? Ou sente culpa quando sai da rotina? Escreva: acontece comigo. Escrevam aqui: eu, exatamente. Aconteceu isso comigo muitas vezes. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Muitas pessoas acreditam que o maior risco é recuperar o peso. Eu penso diferente. O maior risco é recuperar os antigos pensamentos. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Aquela voz que dizia: eu nunca consigo. Eu nem vou me alegrar muito. Vou estragar tudo. Eu não sou forte o suficiente para me manter com esse novo peso. Esses pensamentos aparecem antes mesmo do peso voltar. E se não forem percebidos, monitorados e corrigidos, vão influenciar nas suas escolhas, até se tornar realidade. E qual é essa realidade? A volta do peso. E para piorar, a pessoa diz: eu falei que a minha alegria ia durar pouco. Mas se eu disser para você que aquilo que pensamos a maior parte do tempo, realizamos. Se você ficou inseguro o tempo inteiro, com medo de voltar ao peso, o que você acha que vai acontecer? Se não é exatamente isso. Engordar de volta. E talvez você tenha mudado o seu corpo, mas ainda não acredita em si. Ainda se olha com desconfiança. Vive esperando o fracasso. E isso é muito pesado.
Porque ninguém consegue viver em paz quando passa todos os dias lutando contra os próprios pensamentos. E escuta isso que eu vou falar agora. O efeito sanfona pode começar na mente muito antes de aparecer na balança. Primeiro volta os pensamentos, depois os comportamentos e só então aparecem os resultados. É por isso que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E na TRG eu trabalho buscando compreender as emoções, crenças e experiências que influenciam a forma como a pessoa se relaciona com a comida, com o corpo e consigo mesmo. Quando esses padrões emocionais são identificados e trabalhados, as pessoas conseguem desenvolver mais seguranças, mais segurança para manter os novos hábitos e enfrentar os desafios do dia a dia com mais equilíbrio. A terapia é um apoio fundamental no reprocessamento das dores emocionais e quebra de crenças para mudança de hábitos saudáveis e emagrecimento sustentável, duradouro. Talvez o seu objetivo nunca tenha sido apenas emagrecer. Talvez o seu verdadeiro sonho sempre tenha sido viver sem medo, sem culpa, sem ansiedade, sem depender de dietas radicais ou viver em constante vigilância e em alerta. Vocês estão cansados aqui de me ouvir falar que quando está em estado de alerta provoca ansiedade? Você merece uma vida em que a alimentação seja uma aliada e não um motivo de sofrimento. Quantos aqui já começam a sofrer quando vê um pudim na frente? Um bolo? O que você pensa? Vou experimentar um pedacinho ou você já pensa, nem posso chegar perto disso porque eu já engordo? Qual é a sua reação? E isso faz total diferença. Porque lembra? O efeito sanfona começa primeiro na mente. O emagrecimento, a mesma coisa, começa primeiro na nossa mente. Ele tem que ser de dentro para fora. E antes de finalizar, eu quero deixar uma última pergunta. Quando o tratamento das canetas emagrecedoras termina, quem continua cuidando da sua mente? Porque o seu corpo merece saúde, mas a sua mente também merece equilíbrio. Não esqueça disso. Se essa live fez sentido para você, escreva nos comentários Nova Vida. Se você assistir depois também, escreva lá Nova Vida, vou saber que daí você assistiu essa live. E curta, compartilha com mais pessoas que estão desesperadas pós canetas emagrecedoras, que achou que o milagre era ali, simplesmente a caneta e estava tudo bem. Não é. A caneta é apenas uma ferramenta. Mas precisa mudar o estilo de vida, precisa cuidar da saúde emocional, mesmo que você, em últimos casos, use a caneta. Já aproveita e compartilha com alguém que está vivendo pós-canetas emagrecedoras e precisa entender que a transformação verdadeira acontece quando o corpo e a mente caminham juntos. E se você deseja fortalecer a sua mentalidade, compreender seus gatilhos emocionais e construir uma relação mais saudável consigo mesmo, a TRG pode fazer parte dessa jornada de cuidado. Você pode me chamar no direct, ou se não, ali na minha bio também tem o link do meu WhatsApp. Agenda uma consulta e descubra se a TRG é para você. E a frase de encerramento: o sucesso no pós-canetas emagrecedoras não depende apenas do que você perdeu na balança,
mas da pessoa que você escolhe se tornar todos os dias. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado por me acompanhar durante essa semana. Deus abençoe cada um. E nos vemos na próxima segunda-feira, às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.